A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 23, os Salmos de Davi, que diz no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Então, Deus está falando que não vai faltar nada. Não vai faltar bênção, não vai faltar saúde, não vai faltar prosperidade, emprego, trabalho. Não vai faltar nada para você. Mas, para você tem que estar nos caminhos do Senhor, né? Porque senão não tem como Deus te abençoar. Davi escreveu esses salmos quando ele estava cuidando das ovelhas, né? E Deus cuida de nós. Então você vê que agora quem cuida de nós é o Senhor Jesus, que é Deus, né? Deus que cuida da nossa vida agora. Antes ele cuidava das ovelhas e agora ele está cuidando de nós. Só para ter uma ideia, né? Os Salmos 22, os Salmos de Davi, fala do passado. Os Salmos 23 fala do presente e os Salmos 24 fala do futuro. Veja que Deus estava, quando os judeus começaram a organizar os Salmos, você vê que Deus estava no controle das coisas e o Espírito Santo ordenou que fosse posto nessa posição, né? O 22 no passado, o 23 no presente e o 24 no futuro. Né? No Salmos 22, 1, né, como falando, né? Diz assim, o pastor, né, falar primeiro o Salmos 22, que é do passado, o pastor morre por suas ovelhas, falando do passado, como lá em João 10, 1, 18, né, fala assim, o bom pastor cuida das suas ovelhas. Então veja bem, então isso está mostrando que Jesus Cristo, já desde o passado, né, ele ia cuidar de nós. Em Hebreus 11, 20 diz assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou trazer dos mortos o Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, a ressurreição é do passado, né? Aconteceu no passado, não era para hoje. Né? Então, você vê que o Salmos 22 estava falando do passado. O Salmo 23 fala do presente, o pastor que cuida das ovelhas está ainda hoje, né, cuidando de nós. Então, Jesus Cristo é o pastor que cuida de nós todos os dias da nossa vida, mas quando nós estamos sempre na sua presença. Então, no Salmos 1, 23, 1, né, fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Já o Salmos 24 fala do futuro, né, que Jesus Cristo irá voltar e buscar as ovelhas. Então ele está falando do futuro, está lá no Salmos 24, do versículo 13, do versículo 3 ao 10, e nos Salmos também, número 15, é a mesma coisa, fala, né, no Salmos 23, 3, fala assim, diz, quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, a mesma coisa no Salmos 15, no 24 diz assim, aquele que é limpo de mãos é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem julga enganosamente. Então, você vê que aí está falando já do presente, do futuro, né? Falando que nós vamos estar lá, quem vai subir no Monte Santo? Quem vai estar com Cristo lá na Jerusalém Celestial? Quem vai, né, passar pelas coisas do mundo e ganhar a salvação? Então aí no Salmos 24, respondendo também do 15, também está falando do futuro, né? Quem subirá no Monte Santo? Quem vai subir lá? Quem vai para Jerusalém Celestial? Mas vamos falar das 5 bênçãos que tem no Salmos 23. A primeira é o descanso. Está no Salmos 23, no versículo 2, diz assim, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Fala do descanso, não do corpo, mas do descanso, né, da alma. E nós vamos estar lá, o espírito nosso que vai para os céus. Não é o corpo e o sangue não vai entrar na Jerusalém Celestial, não vai entrar nos céus. Então, aqui ele está falando do descanso do nosso espírito, aqui como falando como alma, tá? Em Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No 29, tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e entregareis descanso para a vossa alma. Veja lá.
Então, ele fala que vai estar descanso para vossas almas. No 30, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá também Apocalipse 14, versículo 13. Tá? Vamos lá, o segundo, renovo. O primeiro foi o descanso, agora é o renovo. Salmos 23, 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de meu nome. Então, significa voltar para os caminhos do Senhor. Então, aqui esses salmos aqui é para nós voltarmos para os caminhos do Senhor. É o renovo. Refrigera a minha alma, significa renovar a minha alma, mente, emoções e vontades. Então, nós temos que ser renovados em tudo. Guia-me, mostra a minha direção, o caminho para a salvação. Ter uma vida renovada na presença do Senhor e ela não será abalada. Então, veja bem, se você tiver um descanso, um renovo no Senhor, você vai estar sempre ali, não vai ser abalado, você vai estar sempre no refrigério do Senhor. A terceira, na presença dele comigo. Salmos 23, 4. Ainda que andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Então veja bem, o que é o vale da sombra da morte? Representa a depressão, a amargura, a angústia, tempos tempestuosos, tempos difíceis, dificuldades, né? Na vida, no trabalho, na saúde, na família, no lar, que ele fala assim, mas não temereis, pois ele está sempre comigo. Então, mesmo que tivermos esses problemas, não precisa temer, porque Jesus está sempre contigo. Então, nós não devemos nos abalar com isso, não é? O Senhor nunca estará ausente em nossas provações, mas sempre estará presente aos que ama, e Ele é o nosso pastor que cuida de nós. Então, Ele vai estar sempre presente para aqueles que amam a Jesus. Tá? Então, não fique alarmado, não fique desesperado, né? Que o vale da sombra da morte, né? Tudo aquilo que você tinha de ruim vai sair fora, você não vai ter mais, porque Jesus vai estar sempre contigo e Ele não vai deixar de acontecer nada. O quarto item, a honra, né? Jesus vai te honrar. Salmos 23, 5. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Somos honrados perante meus inimigos, né? Deus não vai matar nossos inimigos, mas vai honrar perante eles. Deus vai honrar nós perante os inimigos. Todos os meus inimigos irão ver nós assentados na mesa do rei. Então, o que é? Os inimigos vão ver nós assentados na mesa do rei. Está lá junto, onde está lá em Apocalipse 19, do 7 ao 9, né? Aqui está lá sentado nas bordas do cordeiro, junto com ele na mesa, né? Está lá, a mesa é a festa da borda do cordeiro, quer dizer, o casamento nosso com Jesus Cristo, né? Então veja bem que nós sempre estaremos lá, nós vamos ser honrados, né, perante nossos inimigos. E os nossos inimigos vão estar onde? Aqueles que não são os inimigos, são aqueles que não gostam de nós, são aqueles que querem nos subjugar, querem nos matar. Esses vão estar onde? Lá fervendo no lago do fogo do inferno, né? Vendo nós ali, né? Como tem aquela a parábola do Lázaro e do rico, né? O Lázaro estava lá sentado, estava lá no ombro de Abraão, né? Estava lá encostado no ombro de Abraão, e Lázaro estava lá no inferno sofrendo, né? Veja bem, depois você dá uma olhadinha nessa parábola do Lázaro e do rico, para você entender o que significa aqui ser honrado. O quinto e último item é a eternidade. Salmos 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei com o Senhor longos dias, será a nossa habitação na casa de Deus, né? Na Jerusalém Celestial, aquela que está preparada para nós, para os salvos, para viver eternamente com Cristo. Então isso é o que nós temos, né? Nós vamos ter essa eternidade. Então esses salmos já falam
já tem a conclusão para aqueles que querem ir para a glória. Depois você dá uma lidinha lá no Salmos 24, né, inteiro, e no Salmos 15 também, inteiro, e Apocalipse 21, para você entender. Mas uma conclusão aqui. Jesus Cristo, né, cuida das suas ovelhas. Então ele tem, o primeiro foi o descanso, o segundo foi o renovo, o terceiro com a sua presença, ele vai estar sempre presente com nós, o quarto é a honra perante nossos inimigos, e o quinto é a eternidade, onde nós vamos viver eternamente com ele. Depois também, se você quiser dar uma lidinha também, Ezequiel 34, do 1 ao 17, tá? Você também vai ter essa mesma ideia do que nós estamos falando aqui no Salmos 23. Para concluir, em João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, do 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, quem conhece Jesus é apacentado por ele. E para encerrar aqui no 15, assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, veja bem que Jesus Cristo, ele deu a vida dele pelas suas ovelhas, que somos nós, aqueles salvos. Amém? Então, esse é o Salmos 23. Né? Nós vamos falar mais outros salmos também, né? Os segredos que estão dentro dos salmos, né? Mas tem muitos salmos, né? Tem 150 salmos. Nós começamos agora a falar sobre praticamente 4 salmos, né? Falamos os salmos primeiro, né? Na postagem anterior. Hoje foi o 22, o 23 e o 24. E vamos ter mais outras coisas para entender. Tá? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu like. Tá? Você que não é inscrito, inscreva-se. Né? E compartilhe com seus amigos, tá? Para que nós podemos saber. Não esqueça de pôr seu joinha, né? Seu likezinho, para mim saber se vocês estão gostando das postagens. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.